Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida, ou bebida, ou com a roupa. Mateus capítulo 6, versos 30 e 31. Nesta passagem, meus amados irmãos e irmãs, Jesus estava ensinando que nós não devemos viver ansiosos e nem preocupados sobre o que vamos comer, beber ou vestir. Ou seja, quanto às nossas necessidades básicas da nossa vida que Ele conhece a todas. Ele mostra que é um desperdício viver ansioso, pois isso não mudará a nossa situação. Talvez sejam acrescentadas apenas noites mal dormidas, gastrite, estresse, doença de pele, até se chegar ao extremo de uma depressão ou algo pior. Ao viver essas coisas, os relacionamentos também perecem, pois é bem provável que todo esse acúmulo de emoções e até de sintomas ruins sejam despejados em alguém próximo. Por isso, eu te convido a olhar a questão da ansiedade sob uma nova perspectiva, respondendo a seguinte pergunta: você já reparou que é um orgulho da nossa parte achar que podemos resolver alguma coisa por nós mesmos sem a ajuda do nosso Deus? Você acha mesmo que a solução que você se esforça para achar pode ser melhor que aquela que Deus já providenciou para você? Pare e pense. Por que ficar alimentando essa angústia no seu coração? Por que ficar alimentando essa tristeza dentro do seu interior? Eu desafio você a buscar ao Senhor de todo o seu coração, em primeiro lugar, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida neste exato momento. Alimente-se dele até ao ponto de que a paz e a alegria que vem do Pai transbordem do seu coração, expulsando tudo o que te preocupa. É assim que você adquirirá confiança, sairá do ciclo da ansiedade e conseguirá descansar na provisão e no cuidado de Deus. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, estamos iniciando mais uma live, mais uma programação, Um Novo Caminhar, Programa que tem como propósito e único objetivo levar para você e para sua casa, levar para você e sua família a bênção de Deus através do louvor e também através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Contente, feliz da vida por mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo de estarmos aqui
falando do amor de Cristo e da salvação neste nome que é sobre todos os nomes, né? Muito obrigado por sua presença, obrigado por abrir as portas da sua casa, do seu lar, e juntos nós estamos cultuando ao nosso Deus com muita alegria. Nós vamos juntos hoje falar do amor de Deus e ouvir aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós, aos nossos corações. Mais uma vez, quem vos saúda na doce e santa paz, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre fazendo aquele nosso convite para você permanecer conosco, porque no final do nosso programa vamos estar juntos orando e buscando a presença de Deus para recebermos a bênção do Pai Celestial. Amém? Graças a Deus, né? E hoje estamos contentes, estamos felizes, né? Fizemos o convite com muita felicidade, ele aceitou. E estamos juntos hoje para ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo, falar com você. E com certeza Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações, né? Com a gente hoje, o nosso amigo pessoal, servo de Deus, irmão em Cristo, presbítero ou pastor, né? Pastor Rodrigo, que com certeza vai estar hoje falando do grande amor do nosso Pai Todo-Poderoso. Pastor Rodrigo, Deus abençoe e obrigado por aceitar o nosso convite, a paz do Senhor, e seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém, amém. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço e confesso ao nosso irmão que é a primeira vez que nós estamos ministrando dentro de um programa de rádio, e eu tenho certeza que Deus está abrindo portas e grandes coisas vai fazer na nossa vida nessa noite, e Deus tem uma mensagem especial para nós. Amém? Muito obrigado pelo carinho. Graças a Deus. Seja bem-vindo, pastor Rodrigo. É uma alegria imensa poder contar com a sua presença aqui hoje. Saiba que é motivo de grande alegria para nós. Eu tenho certeza que toda a audiência que vai estar conosco hoje também vai se regozijar ouvindo a mensagem de Deus. Eu queria já antecipar para que você fique inteiramente à vontade. Fique à vontade para falar, para fazer, contar um pouquinho do seu ministério, enfim, para a gente poder estar junto hoje aqui, falando desse grande amor de Deus, deixar aqui para toda a nossa audiência, né, o grande testemunho da gente, que a gente tem com o nosso encontro com Cristo e qual o valor de tudo isso para nossa alma, para poder passar para a audiência, né, aquilo que realmente Deus pode fazer em cada uma de nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo, que o irmão possa ficar à vontade, inteiramente à vontade, falando no amor de Deus, pregando a palavra do Senhor, porque Deus, com certeza, tem coisas grandes para nós nesta noite poderosa, né? E vamos começar a programação de hoje orando, vamos buscar a presença de Deus, clamando ao nosso Pai, você que está na audiência, você que acompanha a nossa programação, vamos então orar, vamos falar com Deus. Eu tenho certeza que Deus hoje vai responder a cada uma das nossas petições. Apresente a Deus a sua necessidade e Deus vai estar respondendo para cada um de nós. Momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai eterno que está no céu, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, estamos na tua presença, mais uma vez te louvamos, te engrandecemos e glorificamos pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui falando do teu amor, pregando a palavra santa, a palavra que liberta, transforma, que converte vidas. Deus de amor, entra com a providência necessária, Senhor, na vida de cada um dos nossos irmãos que estão ouvindo, que vão acompanhar a nossa programação, agora em tempo real ou oportunamente num outro momento, né? Que o Senhor possa estar abençoando, atendendo às necessidades físicas e espirituais de cada um de nós. Abençoa esta casa que com carinho está abrindo as portas para que a gente possa entrar e cultuarmos o teu nome junto com toda esta família. Abençoe este pai, esta mãe, estes filhos. Derrame, Senhor, do teu poder, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia e que o Senhor possa, meu Pai, atender a cada uma dessas necessidades. Em nome de Jesus nós buscamos, pedimos. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, te engrandecemos. Certo, meu Pai, da tua resposta, certo, meu Pai, do teu poder, certo do teu agir. Em nome de Jesus, abençoe a programação de hoje, abençoe nós que estamos aqui hoje no estúdio, eu, o irmão Rodrigo e todos os que ajudam a gente a preparar esse trabalho, que sejamos abençoados e que esta mesma bênção
possa estar chegando nos lares e em cada um desses corações. Aonde estiver esta vida, aonde estiver uma pessoa agora, no trânsito, em viagens, em casa, no trabalho, seja abençoado, porque é esse o nosso desejo, é isso que nós buscamos, é isso que nós pedimos, e confiantes, meu Pai, da tua resposta, nós já queremos te louvar e te agradecer para todo sempre. Amém. Um novo caminhar. Graças a Deus. Vamos aí continuando então com a programação de hoje, né? Já mandando o nosso abraço e a paz do Senhor, né? Para os nossos irmãos que já participam com a gente, né? A nossa irmã Lourdes Suzigana, na cidade de Sumaré, já está acompanhando a gente. A paz do Senhor, irmã Lourdes, Deus abençoe. Na cidade de Tupã, temos a presença do nosso irmão João Vieira Serdã, que está também conosco, né? Um abraço, irmão João, Deus abençoe. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa, toda a sua família. Obrigado por mais uma vez estar participando com a gente, né? Também a nossa irmã Mari Grace, ela está lá em São Paulo, pastor Rodrigo, lá na capital paulista, acompanhando a programação. Motivo de alegria também estarmos juntos, exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde quer que você esteja, receba a paz, receba a graça, receba as bênçãos do nosso Deus, porque com muita alegria Deus hoje vai falar comigo, Deus vai estar falando com você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados. Como já dissemos, como já fizemos a apresentação, temos aqui hoje nosso irmão, pastor Rodrigo. Ele vai agora falar um pouquinho do seu ministério, falar um pouquinho do seu trabalho, aonde ele está congregando, com quem congrega, as bênçãos de Deus, enfim. Agora ele vai estar fazendo um pouquinho do seu testemunho, contando um pouquinho da sua vida, para que todos nós possamos saber que grande homem de Deus está hoje conosco, apregoando, ministrando a santa palavra de Deus, que com certeza vai estar falando conosco, né? Então, pastor Rodrigo, sinta-se à vontade e vamos aí falar um pouquinho da nossa vida, da vida espiritual, as bênçãos que o irmão tem recebido, o que vai compartilhar, enfim, fica à vontade para falarmos do amor de Deus. Amém. Cumprimento mais uma vez a todos com a graça e paz do nosso Senhor. E como eu disse no início, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite. E eu falar um pouco de mim, eu sou cristão, vamos dizer assim, eu sou convertido desde os 12 anos, então praticamente nascemos no berço evangélico, e desde então sempre congregando nas igrejas. Lógico, como criança a gente sempre deu um pouco de trabalho, né? Com certeza. Mas depois, com o tempo, a gente foi crescendo espiritualmente. Eu sou de São Paulo, né? Na verdade eu nasci na cidade de São Paulo, e estou em Bauru desde os 18 anos, já mais ou menos uns 23 anos que eu estou em Bauru. E desde então eu venho congregando, e hoje eu congrego na igreja Ministério Ovelha Achada, com o nosso pastor presidente, pastor Rafael, e pastora Gleide. E lá nós estamos em outros pastores, e eu sou um dos pastores que contribuem, que estamos lá ajudando ao trabalho. Sou bacharel em teologia, e tenho pós-graduação em aconselhamento pastoral e capelania. Então eu tenho sempre estudado, eu gosto, a gente trabalha muito com o ensino da palavra, e uma coisa que eu gosto, toco também, né? Na verdade eu sou teimoso, né? A gente toca porque é teimoso, né? Na verdade não é o chamado, mas a gente gosta. Mas eu tenho certeza que até brinco com os meninos, falam que eles deixam eu tocar porque eu sou pastor também, né? Então, mas Deus tem me colocado diante das ministrações, e eu tenho levantado alguns trabalhos, inclusive estamos com os trabalhos de curso de formação para obreiros, e enfim, tudo voltado para a área da educação bíblica. E é isso, e as bênçãos sei, Deus tem feito muitas coisas, Deus tem crescido no meu ministério, minha esposa, a pastora Michele, também tem crescido ministerialmente. Nós estamos aqui trabalhando, e a gente não ocupa nenhuma liderança, mas a gente está sempre ajudando os obreiros, os jovens, o louvor, e
a minha esposa com as crianças, Ministério Infantil. Estamos trabalhando, né? Não para. Graças a Deus, né? Então, amados irmãos, aí está um servo de Deus, bacharel em teologia, uma posição maravilhosa, onde tem o direito de poder estar ensinando, né, o estudo bíblico, o que é muito importante nos dias de hoje. A aprendizagem da palavra de Deus é muito importante, né? Tão importante quanto uma escola bíblica dominical. Enfim, aprender a palavra de Deus sempre é bom, sempre é útil, jamais vai ocupar espaço em nossa vida, ao contrário, vai estar nos edificando e nos preparando cada vez mais para que a gente possa estar aí no aguardo da volta do Senhor Jesus Cristo, volta que é tão iminente, é tão notória para quem conhece um pouco da palavra de Deus, né? Conhece um pouco de teologia, conhece um pouco da Bíblia, da palavra do Senhor. É possível observar que a volta do Senhor está muito próxima, né? E aprender da palavra de Deus nos ensina, nos edifica cada vez mais, né, pastor Rodrigo? Porque nos mostra realmente o quanto é importante nós estarmos preparados para que nesse século XXI, nos anos que estamos vivendo hoje, né, a gente possa estar se preparando cada vez mais para poder estar aí aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos louvar a Deus com o nosso primeiro cântico. O pastor Rodrigo vai estar pregando hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você que tem a sua Bíblia, você já pode ir pegando aí a sua Bíblia. Ali muitas vezes está na prateleira, está aí na cabeceira da sua cama. Se estiver ao seu alcance, pegue-a e vamos juntos, após o louvor, ouvir a mensagem do Senhor, né? Se você não tiver condições de alcançar a sua Bíblia, acompanhe aí na tela, que nós vamos estar também projetando o texto Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos estar lendo de 1 a 9, versículo de 1 até o versículo de número 9. Assim, logo após o louvor. Vamos então louvar a Deus com o nosso primeiro louvor, nosso primeiro cântico desta noite, e na sequência a gente vai estar voltando e o nosso irmão, pastor Rodrigo, já vai estar ministrando a santa e poderosa palavra de Deus. Vamos louvar a Deus, daqui a pouquinho a gente volta. Um simples homem. Eis um homem que nasceu e cresceu em uma humilde aldeia. Trabalhou como modesto carpinteiro até os 30 anos. Foi somente durante os 3 anos seguintes que pregou sua mensagem. Nunca escreveu um livro. Nunca exerceu qualquer cargo. Nunca teve um lar. Nunca constituiu família. Nunca frequentou uma universidade. Nunca a planta dos seus pés pisaram uma grande cidade. Nunca fez alguma coisa que pudesse aparentar grandeza. Nada teve em comum com este mundo, exceto o simples poder de sua singular personalidade. O seu nome é Jesus. Eu já sinto tua presença, Santo Espírito, vem abençoar, vem abençoar. A pena mesmo que a gente vê. Deus, sei que isto não é possível mudar. Suas palavras para trás não voltará. Qual destino que terá esta nação? Tantos problemas deste mundo vem surgindo, profecias se cumprindo.
chegando e a igreja já está se preparando, porque sabe que Jesus já vai voltar. Se completa a alegria dos cristãos, mas os ímpios certamente sofrerão quando Cristo a sua igreja arrebatar. Mudar, suas palavras para trás não voltará. Qual destino que terá esta nação? Tantos problemas este mundo vem surgindo, as suas profecias se cumprindo. Na verdade elas nunca falharão. Está chegando e a igreja já está se preparando, porque sabe que Jesus já vai voltar. Se completa a alegria dos cristãos, mas os ímpios certamente sofrerão quando Cristo a sua igreja arrebatar. Mas os ímpios certamente sofrerão quando Cristo a sua igreja arrebatar. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:5. Um novo caminhar. Muito bem, graças a Deus, né? Depois do louvor, vamos agora então continuando com a nossa programação, mandando também nosso abraço para nossa irmã Ivone Boaventura, que está acompanhando a nossa programação, né? Um abraço, irmã Ivone, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa derramar muitas vitórias em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos aí então na sequência do nosso programa, depois do louvor, né? Depois dessas mensagens maravilhosas, versículos da palavra de Deus, vamos aí chegando no momento de ouvirmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, né? E para falar sobre isso, para falar sobre a palavra de Deus, esse importante momento da nossa programação, o pastor Rodrigo já está com a Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, onde vamos estar nos alimentando nesse instante daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Vamos então juntos agora compartilhar este momento. Você que está na sua casa, compartilhe também a programação com seus amigos, com sua família. Mande o link para os seus amigos no WhatsApp e vamos juntos então agora produzir a palavra de Deus em cada um dos nossos corações, né? Então você que pode compartilhar, compartilhe, porque no programa Um Novo Caminhar chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus.
Momento da Palavra. Momento da Palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Boa noite novamente, graças a Deus. E quando eu recebi o convite, o Senhor tocou meu coração a trazer esse texto para nós, e que está em Atos 9, que fala sobre a conversão de Paulo. Então, é o primeiro texto do livro de Atos, que vai começar a contar a história de Paulo, né, aqui Saulo ainda. E nós vamos ler os capítulos, os versículos 1 ao 9, mas alguns outros versículos a gente vai ler durante o decorrer da ministração. Esse texto também ele aparece em Atos 22 e Atos 26, com Paulo narrando também o seu momento de conversão. Então, alguns versículos também desses capítulos 22 e 26, a gente vai citar eles, mas o que o Senhor tem para nós nessa noite acerca da conversão é a maneira poderosa e a capacidade transformadora de um encontro, né? Porque a gente fala sobre o encontro de Paulo com Cristo nesse texto, e o poder transformador, né? O poder da graça, né? E o texto ele mostra muito quando a conversão de Saulo, o poder da graça de Deus alcançar, né? A graça que alcança. Então eu vou ler com vocês. Então a gente vai começar a ler o capítulo, vai ser projetado aí na tela para vocês, mas eu vou ler junto, amém? Ah lá, então estamos lá no capítulo 9, versículo 1, diz assim que: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando ele perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandecer, ou um resplendor de luz do céu. E caindo ele em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és? Quem és o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá serás dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via mais ninguém. E, guiado pela mão, conduziram-o a Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, não comeu nada e nem bebeu. Amém? Graças a Deus. A gente leu a versão do livro de Atos, e quando a gente começa a falar sobre esse texto, até quando falamos de conversão, a palavra forte conversão significa para nós aqui voltar atrás, né? Voltar atrás é convergir, mudar de direção. Se você está indo para um lado, é como se eu falo isso às vezes, é como se você pegasse um ônibus e visse que você está indo para o lado errado, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que descer do ônibus
e pegar o ônibus para o outro lado. Então, conversão é uma mudança total, é como se você virasse 180 graus, né? É aquela placa que faz a voltinha, né? A conversão. Né? Então, nós falamos de conversão e a gente vai ver bem isso no texto de Atos, a respeito do que era Paulo, né? Então, para que a gente entenda um pouco o contexto, para que a gente conheça quem é Paulo, na verdade aqui ele vem como Saulo, né? Depois lá na frente ele começa a ser chamado de Paulo. Nós sabemos que Saulo, nesse contexto, ele vai aparecer a primeira vez no livro de Atos, lá no livro de Atos, quando ele presencia o apedrejamento de Estevão. Então nós temos ele lá no livro de Atos, autorizando o apedrejamento de Estevão. E aí o autor do livro de Atos, Lucas, aqui no capítulo 9, ele começa a dizer para nós que Saulo estava respirando ainda ameaças de morte. Então, para quem conhece a história de Saulo, ele era fariseu. Então, a história fala que ele tinha bastante, vamos dizer assim, bastante abertura em Roma, por ser judeu, ele tinha o título de cidadão romano, então isso ajudava muito ele a ter as aberturas que ele precisava. E quando ele viu isso quando houve o apedrejamento de Estevão, ele percebeu que, por conta do apedrejamento, começou-se a haver um avivamento. E os cristãos começaram a se espalhar, tanto que a gente vai ver cristãos em todas as áreas, e os discípulos que teriam ficado em Jerusalém. E aí, quando o autor fala que Paulo ainda respira ameaças de morte, o autor está dizendo que Paulo ele estava sedento por perseguir, por matar. Ele queria porque ele achava, né, na verdade, quando a gente vê Paulo, por ele, se ele não é uma pessoa, Saulo, né, ele não era uma pessoa qualquer, ele era realmente uma pessoa estudada, um homem que sabia, ele conhecia a Bíblia, porque para ser fariseu, ele precisava conhecer o texto bíblico, ele conhecia as leis, né, a Torá. Então, quando Saulo ele começa a lutar contra o cristianismo, que até então não se chamava cristianismo, porque cristianismo, esse nome só vai aparecer lá mais para frente, né, em um dos concílios, e até então eles chamavam esse movimento cristianismo que nós falamos hoje, eles chamavam, em alguns textos bíblicos vai aparecer como homens do caminho, porque como Jesus ele não tinha sede fixa, ele não tinha igreja, pregava em sinagoga, mas na maioria das vezes ele pregava andando, caminhando, eles chamavam tanto que no livro de Atos eles chamam Jesus de o homem do caminho. E aqueles que o seguiam, eles chamavam de homens e mulheres do caminho. Então, quando ele fala aqui, ele estava querendo, ele estava sedento para matar cristão. E, na verdade, ele achava, na cabeça de Paulo e de Saulo, ele achava que o que ele estava fazendo era pela obra de Deus. Ele fazia o que fazia, achando que o que estava sendo feito pelos cristãos, até então os homens e mulheres do caminho, era uma heresia. Tanto que, se você vai ver no próprio livro de Atos, se eu não me falha a memória, capítulo 14, o Império Romano ainda não estava tão preocupado com isso, que tanto quando eles falam com o Império Romano falou, resolve aí vocês. Então, ele fazia isso porque ele achava que ele estava fazendo o bem. E aí, num certo momento, no livro de Atos 9, nós sabemos aí, os teólogos de plantão sabem que esse livro foi escrito por Lucas, mas, na verdade, Lucas ele só vai aparecer a partir do capítulo 16, né? Como ele fala lá no seu livro, como ele fala lá no livro de Lucas, que tudo que ele fez foi baseado em pesquisa, então ele narra essa história, tanto que algumas dessas falas do livro de Atos 9, a gente vai ver em Atos 22, faladas pelo próprio Paulo, né, pelo próprio Saulo lá na frente. E aqui aqui o Lucas ele faz uma narrativa do que Paulo provavelmente falou em Atos 22 e 26 e traz para nós esse momento, que é um momento chave, porque até então nós tínhamos Pedro como protagonista do livro de Atos, né? E a partir desse momento, desse protagonismo de Pedro, a gente começa a ver que Pedro ele some, começa a sumir do livro, e para começar o caminhar do livro de
de Atos com o ministério de Paulo. E tanto que, se nós formos ver hoje, o Novo Testamento ele tem 27 livros. E dos 27, sem considerar o livro de Hebreus, Paulo escreveu 13 dos livros. Se você for considerar o livro de Hebreus, que ainda, né, assim, não considerável, mas se for considerar o livro de Hebreus, são 14 livros, quase 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, é muito importante, esse capítulo 9, ele é um marco no livro de Atos. Então, quando falamos de conversão de Paulo, isso aqui, essa conversão, ela faz uma mudança, como é que fala? Os teólogos falam que é um ponto nevrálgico, né, do momento do livro, né? Então, tanto que você vai ver a falar da conversão de Paulo 3 vezes. Se você for fazer um estudo do livro de Atos, no livro de Atos, você vê 3 vezes falar sobre a conversão de Paulo, tão quão a importância desse evento, né? Você vê lá no capítulo de Atos 2, você falar sobre o Pentecoste, um momento importante, falado apenas no capítulo 2, você vê que a conversão de Paulo é falada 3 vezes no livro de Atos. Então, quão relevante é esse momento. Então, quando eu venho trazer, né, quando eu recebi o convite, Deus me colocou a falar um pouco mais a parte de estudo, né, que é o que a gente mais gosta, para que a gente entenda um pouquinho de como que isso desenrolou, né, qual que é essa relação, por que isso foi tão importante, né, e quando falamos de conversão, você vai ver que esse Paulo, ele queria matar cristão, ele queria, tanto que ele fala lá no 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 em diante, até trouxe eles aqui para falar depois, mas ele fala que, capítulo 1, versículo 15, né, fiel à palavra, digna da aceitação, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo em sua completa longanimidade. Então, ele fala que ele era terrível, ele era extremamente, né, ele fala no mesmo livro, a mim, no versículo 13, ele fala a mim que em outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, né, mas tive misericórdia, pois fui na ignorância e na incredulidade. Então Paulo, ele se coloca como uma pessoa que estava fazendo, e o que eu falo às vezes hoje, nos dias de hoje, às vezes a gente acha que está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, e sem se atentar realmente qual que é a vontade de Deus, né? Então, às vezes a gente está fazendo, porque fala, mas hoje a gente não persegue mais crente, né? Realmente, a gente não persegue mais os cristãos, a gente não tem aqui, pelo menos no nosso país, não há perseguição a cristãos, mas às vezes a gente, por conta do nosso caminhar, a gente às vezes acha que está fazendo alguma coisa que é Deus, que é da vontade de Deus, e muitas das vezes nós não estamos fazendo. Tanto que, quando ele caminha, né, o texto continua, ele fala que ele está querendo matar cristão, né, tanto que ele vai sair de Jerusalém, onde ele está, e vai em direção a Damasco, que é lá em outro país, em outro lugar. Ele está indo lá para uma outra região, que ele falou, não, ele vai lá visitar as sinagogas e vai buscar crente. Então, quando ele sai para fazer esse trabalho, ele fala, não, para sair, eu preciso ter autorização. Aí o texto fala, né, no capítulo 9, versículo 2, diz assim, e pediu Paulo cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns, aí o texto fala que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então ele está dizendo assim, o texto, né, tá nos dizendo que, eu tô indo para Jerusalém, tô saindo de Jerusalém e indo para Damasco, né, na Síria. E aí ele chega para ir em Damasco, ele vai no principal da sinagoga, que é o sumo sacerdote, fala, olha, eu preciso de cartas para poder, a hora que eu achar esses que são do caminho, os cristãos, para eu trazer eles para Jerusalém e prender, porque eles queriam isso. Né, eles achavam que o movimento cristão ia fazer com que o judaísmo, né, o que era pregado na lei de Moisés, e engraçado que depois nós vamos ver lá na frente, que quando Paulo ele está pregando na sinagoga, ele está pregando aquilo que ele
o contrário daquilo que ele pregava quando ele defendia a lei mosaica, né, o Antigo Testamento. Então, que você vai ver que realmente a mudança que houve com Paulo foi transformadora mesmo. O encontro que ele teve com Cristo transformou a história dele. Tanto que eu falei ontem, a gente trabalhou, ministrou sobre esse assunto, e eu disse pro pessoal que estava na igreja, para os irmãos, que não tem pessoa, não tem essa história lembra para nós que ninguém está além da transformação. Às vezes você pensa, mas meu marido não tem jeito mais, meu filho não tem mais condição, meu pai, meu irmão não quer saber de crente. Meu irmão, mais do que Saulo, ele não queria saber de cristão, ele não queria, provavelmente aquele marido, aquela esposa que fala que não quer saber mais de crente, é Saulo. Ele queria acabar com os crentes, ele não queria saber desse povo que seguia Cristo. E depois você vê que a transformação que acontece na vida dele, e aí eu falei para os irmãos ontem na igreja, que essa transformação, então você começa a entender que não tem ninguém que está longe de ser transformado por Cristo, né? E eu acredito que você que está nos ouvindo, também um momento na sua caminhada, você foi transformado. Né? Nós fomos transformados. A gente até brinquei no começo do nosso programa. Eu falei que quando eu era criança eu era meio terrível, né? Meio rebelde. E a gente até congregava, lógico, a gente nunca fez nada de errado, porque sempre nascemos em berço evangélico, mas a gente sempre era um jovem meio rebelde. E a gente vê que Deus já nos transformou, então eu tenho convicção que para Deus nada é impossível. Se você acha que o seu marido, sua esposa ou seu filho não tem condições, meu irmão, debruça na história de Paulo. Eu comecei, é uma coisa que vem me incomodando sobre Paulo, porque, como tanto que eu falei que nós vamos trabalhar com um curso de formação para obreiros, para ministros, e não tem como eu fazer um curso, um trabalho desse e não falar de Paulo, não falar qual que foi a obra de Paulo, porque ele fala assim, ai de mim se não pregar o evangelho. O cara um homem que queria matar, que queria acabar com o cristão, que ele achava que tudo que era falado pelos que seguiam a Cristo era blasfêmia, hoje, na época, ele se transforma e começa a dizer, olha, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aleluia. Você entendeu? Você começa a ver você começa a ver um cara um cidadão que não quer saber de crente, de cristão, depois se converte e fala assim, ai de mim se não pregar o evangelho, né? E aí quando a gente começa a debruçar no texto, e ele fala assim que ele pega essas cartas e o texto fala que ele sai em direção a Damasco. E aí, se você ler o capítulo 22, versículo 6, Paulo, a gente leu aqui o capítulo 9, verso de número 3. O verso de número 3, ele vai dizer assim para nós, seguindo ele estrada fora, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele está dizendo aqui no capítulo 9, quando Lucas ele narra os acontecimentos, ele não fala o que está no Atos 22:6. Atos 22:6, ele menciona que, ora, aconteceu que indo a caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia. Então você vai ver no capítulo 9, no capítulo 22:6, Lucas falando que era mais ou menos quase meio-dia. Já no capítulo 26, versículo 13, Paulo vai dizer que era ao meio-dia, né? Repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E aí, por que eu cito, eu dou ênfase a esse 26, esse ao meio-dia? Porque a gente tem que tentar observar que quando Paulo sai de Jerusalém e vai para a Síria, que é Damasco, é uma viagem de mais ou menos 200 e poucos quilômetros. Então, nesse caminhar, o texto não fala, o texto não está dizendo para nós que porque a gente já eu vi muitas pessoas falarem que ele caiu do cavalo. A Bíblia ela não traz para nós que ele caiu do cavalo, ela fala que ele caiu ao chão. A gente acredita, né, que uma viagem dessa não teria como se fazer a pé, né? Então a gente acredita que realmente eles estavam indo a cavalo. Mas por que a gente tenta enfatizar o horário?
que eu mencionei que era perto do meio-dia, porque para deixar claro que ele fala assim para nós no capítulo, quer ver? Eu vou ler 26:13, que é o interessante também. Eu vou achar aqui Atos 26:13. Você que está com a sua Bíblia aí, ó. Ao meio-dia, indo eu caminho afora, vi uma luz do céu mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então, ele está dizendo assim, tanto que Paulo vai falar na frente que Cristo é o sol da justiça, né? Porque ele fala para nós no texto aqui que era uma luz que brilhou mais que o sol. Por que a gente faz ênfase nisso? Para mostrar para nós que isso foi um evento que não foi um evento comum, né? Muitos vão falar que isso foi um delírio de Paulo, mas ele fala bem deixa bem claro no texto que, e caindo todos nós por terra. Se você ler no capítulo 9, do capítulo 9, versículo 3, fala que ele caiu. Quando você lê o versículo narrado por Paulo, que é lá no capítulo 26:13, ele fala que aqueles que estavam com ele caíram. Então, se fosse um delírio de Paulo, fosse, isso aí foi Paulo que surtou. Se fosse um delírio, os outros também não teriam caído. E o texto fala que então, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e ainda ele é claro em dizer no capítulo 13, no versículo 13 e 14, que essa voz que fala com ele fala em língua hebraica. Ele está dizendo aqui, ó, e ouvi uma voz, né, que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, por que a gente dá ênfase nisso? Para mostrar que esse evento não foi só simplesmente um evento narrado, um evento que realmente aconteceu. Porque tanto que quando você vê Paulo lá na frente defendendo o evangelho e sendo, vamos dizer assim, sendo afastado, porque no começo tiveram desconfiança da conversão de Paulo, né? Porque a transformação ela vem de dentro para fora, mas a conversão ela é gradual, né? As pessoas elas vão ver a sua transformação, ela acontece de dentro para fora, mas a conversão ela é gradual. As pessoas não vão ver que você se converteu do dia para a noite. E isso aconteceu com Paulo, e Paulo precisou passar algumas lutas para que vissem que a conversão dele era verdadeira. Né? Eu vou citar alguns textos que falam disso aqui na Bíblia, mas o que eu quero deixar claro é que quando ele chega, e aí a gente começa a abrir, né? A gente fala isso na teologia, a gente fala de arquétipo, né? O que o texto quer dizer para nós, né? E quando ele fala em língua hebraica, ele está falando assim que foi um contato que deixa claro o que o Senhor queria. E quando ele é abordado por Cristo, né? Porque se você vê, e é engraçado, porque o camarada aqui, ele matava crente. E eu tenho certeza que muitos que tentaram evangelizar Paulo não passaram a espada neles. Então eu fico pensando assim, aí eu começo a ver a teologia, eu começo a ver a Bíblia, o texto, né? E eu fico pensando, imagina, o próprio Cristo evangeliza Paulo. Porque você vai ver o Cristo em pessoa chegando em Paulo, porque ele fala, tanto que ele fala, Barnabé, quando defende Paulo lá na frente, nos versículos 20 e 22, Barnabé vai falar, este que teve o encontro. Ananias, quando vai até a casa onde Paulo estava, ele fala assim, aquele Cristo, aquele que tu vistes pelo caminho, me mandou vir aqui. Então, meu irmão, é o próprio Cristo, e você vai ver que quando Paulo fala que aqueles que viram Cristo, né, ele defende o apostolado, ele fala tanto que ele não é apóstolo pelos homens, mas sim apóstolo de Cristo, ele fala que ele foi o último que viu a Jesus, a última pessoa que Cristo apareceu. Então, testifica que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, não foi só um momento, e se você vê, a tradição fala, né, Flávio Joséforo, em uma das suas pesquisas, fala que quando eles caminhavam pelo deserto, por volta do meio-dia, eles paravam para comer e descansar, para continuar a viagem. Tanto que no capítulo que nós lemos, no texto que nós lemos, ele vai dizer assim para nós que lá na frente, Paulo, a hora que encontra Jesus perto do meio-dia, ele não tinha parado para comer, não tinha parado para descansar, tanta fome que ele tinha de buscar cristão em Damasco. Então, ele estava chegando, tanto que o texto fala que estava perto de Damasco, ele já estava chegando. E aí, você vê que a Bíblia começa a mostrar para nós
que esse encontro com Paulo, com Saulo ainda, transformou a vida dele de um jeito que você vê, ele sai de Jerusalém, imagino eu, né? Ele tá todo imponente, eu vou matar crente. Tô indo para Jerusalém, tô indo para Damasco, na Síria, e vou chegar lá e vou matar crente, vou trazer crente para prender. E aí quando ele chega diante de Cristo, qual que é a primeira coisa que acontece? Ele vê a luz e cai. E aí a gente abre uma caixinha, a gente fala, né, que a gente abre uma caixinha para poder falar sobre isso, porque a arrogância, a prepotência que ele tinha, todo o orgulho, toda, vamos dizer assim, nas linguagens de hoje, toda a pompa e formosura que ele tinha, quando encontrou Cristo, cai por terra. E aí eu falei isso ontem, eu falei, meu irmão, não tem como, se você tem um encontro verdadeiro com Deus, não tem como, por isso que eu falo, crente e arrogante não combina. A palavra cristão e arrogante, a palavra crente e soberbo não combina, porque se o crente é soberbo, ele não é convertido. Porque o cara que tem um encontro verdadeiro, o irmão, a pessoa que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele muda, é diferente, ele cai por terra. Tudo que é de ruim cai por terra. Tanto que você vai ver, se você não está no texto, mas você imagina, o Saulo está saindo da cidade, indo para outra para matar crente, está indo com carta do sumo sacerdote. Ele é filho, ele estava sendo preparado para ser rabino. Ele é filho de gente importante. Ele estava sendo criado e educado por Gamaliel, que era um sumo sacerdote, que era doutorado, que era PhD em história da Bíblia, texto bíblico. Imagina esse cara, imagina esse homem chegando em Damasco, como que ele ia fazer? Você vê o capítulo 7, quando ele autoriza apedrejamento fugiu. Como é que ele chama? Estevão, então você vê que ele tinha poder, e aí quando ele chega diante de Deus, de Cristo, todo o poder que ele tinha cai por terra, porque ele está na frente daquele que tem todo o poder, né? Então a gente fala que, eu até brinco, falo às vezes que o diabo tem poder, mas o nosso Deus, ele tem todo o poder. Então, imagina, aí a Bíblia continua dizendo para nós que aí ele fala assim, Saulo, por que me persegues? Imagina, ele está de frente com Cristo, e Cristo chega nele e fala assim, meu camarada, você está me perseguindo por quê? E aí eu fico imaginando a cabeça de Saulo agora, eu fico imaginando Saulo olhando e falando, mas peraí, eu persigo o crente, eu não estou perseguindo Cristo. E aí a gente fala assim que, nesse momento, Cristo aqui, ele toma as dores para ele. É como eu brinquei ontem, eu falei assim, é como se fosse um irmão mais velho. Você bate no irmão mais novo, o irmão mais velho vem e toma a dor. Então, eu falei isso para os irmãos ontem, eu falei que o único que toca na noiva é o noivo. E Cristo falou assim, mas peraí, por que você está mexendo com o meu... Quando ele mata cristão, quando ele está matando crente, né? Vamos dizer assim, vamos trazer... Eu quero que você entenda que quando eu falo que ele mata cristão, ele mata crente, ainda não é, o termo não é cristão ainda. Né? A gente só está dizendo que são cristãos para que fique mais fácil o entendimento, porque ele só vai ser chamado de cristão lá nos concílios mais para frente. Mas para que a gente entenda o contexto, então eu imagino Cristo dizendo assim, olha, você persegue os meus filhos. Então se você está perseguindo os meus filhos, quem vai comprar tua briga sou eu. Olha só a importância da igreja, a importância do povo de Deus para Jesus. E aí ele fala assim para Saulo, né? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Quando a gente fala recalcitrares aqui, ele significa só porque a gente entenda, só porque você entenda. Aguilhão, esse aguilhão era uma barra, tipo um bastão, uma haste com uma ponta de ferro na ponta. Então os bois, quando aravam a terra, eles puxavam os carros de boi, e para eles acelerar os bois, eles cutucavam o gado com aquela ponta, que é o aguilhão. E aí quando Jesus ele fala recalcitrar, o termo recalcitrar significa dar pontapés, vem do grego, do grego lactzo, né? Então como se o boi dava coice. Então é como se você dá pontapé. Trazendo para a linguagem de hoje é o dar murro em ponta de faca. Por que Cristo fala isso para ele? Cristo está dizendo assim, ei, por que você está dando murro em ponta de faca? Você está lutando contra o seu chamado. Porque o chamado dele era o quê?
Tanto que você vai ler, eu não li no capítulo 9, eu vou ler para vocês, uma parte muito importante. Por que Cristo fala para ele que você está lutando contra o seu chamado? No capítulo 9, versos de número 5, ele pergunta assim, né? Quem és tu? E respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele está falando, olha, eu sou o Cristo, você me persegue. E lá no capítulo 9, versículo 15, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Mas o Senhor lhe disse, ó, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Então Cristo está dizendo assim, algumas traduções, o instrumento escolhido aqui, ele vai trazer um vaso. Ele vai falar, algumas traduções vai falar que este é para mim um vaso. Para que a gente entenda onde nós estamos na história aqui, Cristo está falando com Ananias, para Ananias ir lá orar por Paulo, eu já vou chegar nesse texto, mas o que eu quero que você entenda é que Cristo, quando fala com Paulo, Cristo já tinha falado, olha, ele para mim é um instrumento. Ele não está dizendo, olha, ele será, ele vai ser um vaso, não. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto fala para nós, lá em Jeremias, o profeta, ele fala para nós que nós fomos escolhidos desde o ventre. Então, antes de nós nascermos, Deus já tinha traçado um plano para nós. Então, quando o autor do livro de Lucas, ele está dando ênfase nisso, ele está dizendo assim que o Saulo, que estava lá na casa cego, que nós vimos o texto, ele está lá, mas esse homem, ele já é um vaso escolhido. Então, ele estava tendo um diálogo com Cristo ainda, mas por isso que a gente fala da eternidade, do plano de salvação. Porque para nós, o limite é o momento que Paulo encontra, que Saulo encontra Cristo, mas no mundo espiritual, Cristo, Jesus Cristo já tinha falado, ó, este é para mim um instrumento. Então, às vezes, para ele achava que ele ainda era um homem que era judeu, fariseu, né, que era da cúpula e que estava matando crente, mas para Cristo ele já era um vaso escolhido. O que eu quero dizer hoje, nessa noite, que às vezes você pensa, ai, mas eu não sou ninguém, mas eu não faço nada, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho dom nenhum, mas o Cristo já sabe, porque ele está na eternidade, né? Então a gente sabe que o tempo dele e o tempo nosso é diferente, né? Nós estamos no Cronos, ele está no Kairos, então o que a gente está aqui vivendo hoje, ele já viveu. Então o que Cristo tem na nossa vida, ele já viu. Lá na frente ele já sabe o que ele tem. Então lá na frente ele sabia que Paulo é para ele um vaso. Então por isso que ele tem esse encontro, porque Paulo precisava passar por essa mudança, né? E aí o texto continua, quando ele fala então não adianta você dar murro em ponta de faca, porque às vezes você tem aí, você que está em casa, você tem um chamado e está sentado, né? Eu falei assim, olha, eu tinha um chamado para ministrar e pregar o evangelho, eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender nessa caminhada, mas eu tenho certeza que a gente se dispõe, vamos lá, vamos fazer, né? Você vê, é a primeira vez que nós estamos aqui, a primeira vez que eu tô aqui hoje, né? E parece que já faz que eu tô aqui umas 10 vezes já. Vai precisar de mais dia para eu voltar. Mas eu falo assim, Deus capacita. E às vezes você tem seu chamado, Deus está dizendo, olha, você, fulano, que está nos ouvindo, é um vaso escolhido, mas está aí, está achando, está esperando. E eu falo para você nessa noite, você que ainda não teve esse encontro, você que às vezes ainda não é convertido, você que não teve esse encontro com Cristo, eu te convido hoje nessa noite a mergulhar nesse texto para que você entenda qual que é a importância de um verdadeiro encontro com Deus, né? E aí o texto continua pra gente, né? O texto fala assim para nós lá no capítulo 9, vou voltar aqui. E aí ele fala, né? Jesus, ele até pergunta assim para Jesus, né? Fala assim, o que eu faço? O que eu vou fazer? E Cristo, ele fala assim para ele, olha, faz assim, vai lá para a cidade, que lá lá você vai receber as instruções do que vai ser feito, né? E aí o que acontece? Quando Cristo ele fala com Paulo, Paulo termina o assunto, e aí no versículo 8, ele fala assim, então levantou-se Saulo da terra. Então, Saulo tem um encontro, conversa com Cristo dá aquela puxada de orelha, né? Fala assim, por que você está lutando contra o seu chamado? Né? E aí ele começa a ficar mais temeroso, né? E aí o texto fala assim que, então levantou-se Saulo, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Então imagina, o camarada sai
de Jerusalém, de pé, enxergando, achando que ia fazer a festa em Jerusalém, em Damasco. Ele chega no meio do caminho, chegando em Damasco, encontra Cristo, cai por terra e para de enxergar. O texto fala que ele fica cego por 3 dias. E aí a gente começa, mas por que essa cegueira? Né? E quando eu comecei a estudar o texto, o contexto dessa cegueira mostra para nós a cegueira física que Paulo tinha, que na verdade nada mais é do que uma cegueira espiritual. Porque isso reflete a cegueira física dele, reflete a cegueira espiritual dele. Tanto que quando Cristo fala para Ananias, nós vamos ver isso agora, ele fala assim, vai lá porque ele está orando. Né? E tanto que a gente começa a entender, imagina, Cristo ele fala para Ananias que Paulo está orando e Paulo tem a visão que um homem chamado Ananias vai chegar nele e vai orar por ele. E ele vai enxergar, vai voltar a enxergar. Tanto que Cristo a Bíblia fala que Ananias ele ouve a voz de Jesus, né? E Jesus conta essa história para ele. E eu acredito que quando Paulo ele já está orando cego lá em Damasco, o texto fala que ele vai para uma casa de Judas, que o texto vai dizer para nós que é na rua direita, né? Os historiadores hoje falam que essa rua não chama mais rua direita, mas que essa casa está lá ainda em Damasco. E aí ele fica nessa casa por alguns dias até que Ananias vá para casa lá. Então o texto fala para nós assim, ó. Continua, né? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Esse Ananias, só para deixar em aberto, que esse Ananias não é o mesmo Ananias de Atos 5, Ananias e Safira. O Ananias que nós ouvimos no capítulo 5, ele morre lá no episódio de Ananias e Safira, que é a questão da oferta, vai lá e mente, né? A gente conhece Atos, né? E aqui não, esse aqui é um outro Ananias. E o texto fala assim, e disse-lhe o Senhor numa visão. Então, disse-lhe a Ananias, o Senhor numa visão. Então o Senhor em uma visão está aparecendo para Ananias. Eu não sei se ele viu Cristo em sonho, se ele viu Cristo de pé na frente dele, enfim, ele teve uma visão e o Senhor falou para Ananias, ó, eis-me aqui, Senhor. Ele fala, né, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai até a rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu, olha o texto vai dizer para nós no versículo 12, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí eu abro um parênteses aqui no texto, que para que a gente entenda o começo da transformação de Paulo. Paulo, por ser judeu, é fácil falar, não, ele está orando. É fácil, porque um judeu ele já orava, ele já tinha, né? Ele já tinha a tradição de orar 3 vezes por dia. Só que você começa a ver aqui que ele está orando e está vendo um milagre acontecer através da mão de Ananias. Então você começa a ver que ele já não está orando mais da mesma forma. Eu acredito que nesse momento, Saulo ainda, né? Ele está orando e fazendo uma reflexão do que aconteceu na vida dele. Porque eu imagino essa cegueira física que ele tem, que eu acredito que por ser uma cegueira espiritual, né? Que é essa transformação que impedia que ele visse, na verdade, está mostrando para ele o que ele não estava enxergando de verdade. E aí eu imagino ele nas orações, a Bíblia não fala, né? Mas eu imagino ele orando e lembrando o quanto sofrimento ele fez pessoas passarem. Às vezes, você não percebe, mas por ele ser um homem importante, quantas pessoas ele já não teve misericórdia e matou? Autorizou a morte. Eu fico imaginando quantas pessoas sofreram, choraram por conta dos atos de Paulo, né? Então a gente fala que essa cegueira física dele, né, ela leva para um lugar de reflexão. Eu imagino que ele está refletindo, porque isso faz parte da nossa transformação. Quando a gente fala de transformação de dentro para fora, né, a gente precisa mudar, né, o interior, né, como a gente fala, né, não adianta eu pegar um copo e falar para nós, tem um copo. Não adianta eu limpar o exterior do copo se o interior ainda está sujo. Vai ficar bonito limpo por fora, mas e por dentro, né? Então,
eu acredito que nesse momento Paulo ele faz essa reflexão para que ele comece a se transformar, né? Para que isso simboliza para nós, né? Que ele ficar sem beber e ficar sem comer simboliza uma humildade necessária, que é como se ele tivesse feito um jejum para matar a carne, né? Eu vejo isso, né? O texto não fala, mas eu imagino que ele tá ali para repensar nas suas ações, repensar naquilo que ele fez, né? Esse período de limitação que nós vemos em Paulo, de 3 dias, eu acredito que ele não é punitivo, né? Jesus não puniu ele usou isso como um momento para educar, é um momento preparatório, né? Eu falo que Cristo ele tem pedagogia diferente da nossa, né? Porque a gente normalmente como professor a gente dá a lição e lá na frente a gente dá uma prova. Às vezes aqui Cristo ele primeiro ele deu a prova, né? Para que ele visse alguma coisa, para que ele tivesse um aprendizado. Isso na verdade é educativo, né? Não é punitivo, e sim educativo. E aí quando ele chega nisso, o texto fala para nós, né? Vou ler lá para não perder tempo. Diz assim que Jesus está dizendo, olha, viu ele, né, Saulo, entrar um homem chamado Ananias, colocar-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí eu abro um parênteses que a gente acha até engraçado, o texto fala assim para nós. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Olha só. Imagina, fico pensando, irmão. Então, imagina só. Você tem um encontro com Cristo, uma visão. Aí Cristo fala assim para você, olha, Dalmo, vai lá e ora por Saulo. Põe a mão nele. E aí, eu fico imaginando a Ananias parado e falando assim, mas, Senhor, mas aquele cara lá, aquele homem lá, aquele servo abençoado, imagino eu, Ananias falando, aquele homem abençoado, né, aquela bênção, ele mata crente. Como é que eu vou lá, Deus? Vai matar eu, vai matar. Imagina, eu fico imaginando nós recebendo uma ordem de Cristo e nós batendo papo. Ô, mestre, o homem lá mata. Você vê? Vamos brincar, né? Vamos dizer, mas a petulância de Ananias, né? Falar assim, Deus deu uma ordem, vai lá e ora. Ora por ele, que eu me garanto. Vamos dizer assim, vai lá e ora que eu garanto. E aí Jesus ainda com a sua doce e humilde, né, resposta, né? Mas o Senhor lhe disse, vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido. Ou algumas traduções que eu falei, né, um vaso escolhido, para levar o meu nome perante gentios, perante reis, bem como perante aos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, você começa a entender que quando isso acontece, Saulo está lá, ele já enxergou Ananias pelos olhos espirituais, que Ananias ia lá. E aí o texto continua, né? O texto fala que Ananias vai até lá, né? No capítulo 9, versículo 16, 17. Então Ananias foi. E entrando na casa, impôs sobre eles as mãos e disse, Saulo, irmão, olha isso, ó. Aí a gente começa a abrir umas caixinhas, né? Vamos dizer assim. O camarada lá atrás, percebe, o texto ele parece tão simples, mas olha como ele é cheio, ele é rico. Ele fala assim, ó, lá atrás, ele está dizendo que o Saulo, é perseguidor, está cheio de, o texto fala, né, respirando ainda ameaças. Só que no mesmo capítulo, no versículo 17, o irmão, o homem, o abençoado que matava, que era temido, né? Porque se Ananias, no momento que ia para a casa dele, falou para Deus, olha, para Cristo, olha, não dá para ir porque o homem mata, era um cara temido, era um homem que a gente tinha que passar longe. Vamos imaginar assim, ele era extremista, ele era o homem que era, é como se você visse aqueles homens lá da Al-Qaeda, eles são extremistas pelo ideal que ele. Então, Paulo, ele tinha um ideal que aquilo que ele fazia era certo, que ele fazia por Cristo, por Deus, né, na verdade, por Deus,
E aqueles que falavam em nome de Cristo eram, vamos dizer assim, heresia diante do que ele acreditava. Então, ele era um cara perigoso. E aí o texto fala para nós que quando ele chega em Paulo, em Saulo, ele fala assim, amado irmão. Você vê como que já a transformação do homem, né? Antes temido. Hoje, no texto aqui, já no versículo 17, ele fala assim, ó, Ananias foi entrando na casa, impôs a mão sobre ele, dizendo, Saulo, irmão. No livro de Pedro, eu marquei aqui, ó, segundo Pedro 3, versículo 15, Pedro está dizendo assim, ó, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Vê? Antes perseguidor, antes carrasco, antes matador, hoje amado irmão. Então a gente começa a entender que quando a transformação acontece na vida do homem, aquele passado que você tinha hoje não te pertence mais, né? Antes perseguidor, antes fariseu, agora irmão. Agora aqui no livro de Pedro, amado irmão Paulo. Então, e o próprio Paulo fala, depois que você começa a observar as evidências da sua transformação, da sua conversão, que o próprio Paulo fala em Efésios 2,19, ele diz assim, assim, já não sois estrangeiro e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. O homem que matava, que matava crente, que pregava contra o cristianismo, hoje no livro de Efésios 2,19, ele fala que ele é da família de Deus. Olha só. São evidências da salvação dele. Então, quando você começa a observar o texto, e aí ele continua, né? Eu gosto de trazer esse texto à luz da graça, porque você começa a enxergar em Paulo uma pessoa que não tinha direito a nada. Um homem que não tinha direito a ter herança de salvação. Ele não tinha, você começa a ver e fala, peraí, ele era um cara maldoso. E aí você começa a olhar e fala assim, mas peraí, esse homem foi alcançado por Deus, foi uma referência no mundo cristão. Depois de Cristo, ele foi a pessoa mais importante nesse contexto de evangelização e missionário. Então, um homem que antes matava, antes que um homem que ia contra, hoje ele prega o evangelho, ele é missionário, é hoje que eu digo, no tempo da sua conversão. E aí você começa a entender, você começa a observar que naquela época, a história, ela teve essa mudança por conta desse encontro. Então, Cristo, ele teve um encontro com Paulo justamente para quê? Para dizer, ei, o seu chamado não é esse, o seu chamado não é matar cristão, o seu chamado é converter cristão, imagina, irmão. E aí, eu continuo, né, com essa mudança, você começa a ver que ele tem uma mudança, primeiro já, se você começa a observar uma mudança de caráter, porque antes arrogante, antes soberbo, ele entra em Damasco já trêmulo, com medo, né? Ele preocupado, porque quando ele ouve a voz do Senhor, ele pergunta, quem és tu? Então você começa a ver as evidências, né? Em 2 Coríntios 5,17 fala, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e as que eis que se fizeram novas. Então ele está falando assim, olha, houve essa mudança de dentro para fora. Então você começa a ver, e aí o texto continua, né? Paulo vai lá, e aí eu acho que é uma das partes mais bonitas do texto, porque ele fala que ele coloca a mão, né, Ananias, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Cristo. Então, Ananias está dizendo assim, olha, o próprio Cristo me mandou vir aqui. E aí ele fala, a saber o próprio Cristo. Aí ele abre uma outra frase dizendo assim, que te apareceu no caminho. Então, o Cristo que manda Ananias lá é o mesmo Cristo que apareceu a Paulo. Então a gente consegue entender aqui, tanto aqui nos capítulos 22 e 26, que Paulo realmente teve um encontro com Cristo, né? Que ele é testificado nos versículos. E aí ele fala assim, por onde vinhas? Para que recupere a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Então a gente tem um outro ponto mais interessante dentro desse contexto, que ele fala assim, para que fiquem cheios do Espírito. Então você começa a falar acerca do Espírito Santo. E aí quando ele fala que esse Paulo vai ficar cheio do Espírito, ele está dizendo assim, olha,
Vou orar por você e você vai ser cheio do Espírito. E aí o texto continua, no versículo 18. Imediatamente, não foi daqui a pouco, minutos depois, amanhã, não. Imediatamente. Então, no momento que Ananias ora por Saulo, imediatamente lhe caíram dos olhos, né, como umas escamas. Quando a gente fala dessas escamas, o que esse texto traz para nós? A hora que Paulo recebe essa presença desse Espírito, o texto está dizendo assim, quando ele tem o Espírito Santo habitando nele, tudo aquilo que impedia ele de ver a glória de Deus, que impedia ele de ver a Cristo, impedia ele de ver aquilo que realmente era espiritual, porque até então ele tinha essa cegueira espiritual, quando ele tem um encontro com Cristo, com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra na vida dele, essa cegueira espiritual cai por terra. Ele começa a enxergar, e eu acredito aqui que esse arquétipo que fala dessa cegueira aqui, ele fala que aquilo que impedia Paulo de ver as coisas de Deus, aquilo que impedia Paulo de ver Cristo como o Messias, aquilo que impedia Paulo de ver Cristo como Filho de Deus, tanto que nos versículos seguintes, ele vai estar pregando dentro da sinagoga, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E aí você vê uma das evidências da conversão de Paulo, justamente isso, porque ele pregava o Antigo Testamento, a lei mosaica, ele pregava e dizia que aquilo lá, que Cristo, que eles aguardavam a vinda de Cristo, que Cristo não tinha vindo, que aquele que estava ali, enfim. E aí, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, ele tem um encontro com Cristo, ele recebe o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. O texto fala para nós que a cegueira espiritual dele, as escamas que cobriam o seu rosto, seus olhos, caem por terra. E por isso que eu falo hoje para você que está aí na sua casa, que esse encontro com o Espírito Santo, essa presença desse Espírito, vai fazer com que você enxergue o seu chamado, você enxergue, porque às vezes você fala assim, eu não sei qual que é o meu chamado. Meu irmão, eu falo para você nessa noite que, como Saulo era um vaso escolhido, você também é. E se você está nos ouvindo hoje, se você está ouvindo nossa ministração aqui hoje, é porque o Espírito Santo que habita em você te conduziu para estar aqui. Porque eu falo assim, eu falo isso na igreja, e eu falei, inclusive falei isso ontem, eu falei assim que muitas das vezes a gente acha que vai na igreja, levanta a mão e aceita Cristo. E na verdade, quem está aceitando você é Ele. Porque o texto fala que Ele nos escolhe. Ele nos escolheu, Ele nos chamou primeiro. Então, se você está levantando a mão na igreja, é porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É por esse motivo que você vai na igreja, eu quero aceitar Cristo. Não, na verdade, Cristo já te trouxe, Cristo já te chamou. E você que está aí na sua casa, você às vezes fala, mas eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Ô vida, ô céus, ô sorte, né? Ô azar. Meu irmão, eu chamo você hoje para ver que Deus, ele pode usar qualquer pessoa. Ele pegou uma pessoa, um homem que era matador, que era carrasco, que era ruim, e transformou num homem que pregava o evangelho. E aí você vê o texto que quando essas escamas caem, essa transformação, ela não é só uma mudança de comportamento, mas muda a sua missão. A missão dele era matar crente. E essa transformação que ele teve mudou a missão dele. Ele foi resgatar pessoas. Porque aí ele começa, porque enquanto o Roma não estava... Porque Roma acreditava, o contexto histórico fala que Roma acreditava que os cristãos não estavam atrapalhando em nada. Então, por isso que eles não se preocupavam. Só que a partir do momento que eles descobrem que... Porque eles achavam que o que eles falavam tinha relação com o que os judeus falavam. Então, tudo de bom para eles. Só que aí, quando eles começam a enxergar que isso estava agregando não só judeus, mas como gentios, o negócio muda de figura. E Paulo, ele pregava contra isso. Não, isso aí não pode acontecer. Ele era como se fosse um defensor do judaísmo. Ele não queria que o judaísmo se corrompesse, vamos dizer assim. Só que quando a missão dele era proteger o judaísmo. E, na verdade, a missão dele era o quê? De ser perseguidor para ser missionário, de inimigo da igreja para um dos seus maiores defensores. Você vai ver nos livros de Paulo, uma das maiores feitos de Paulo é defender a igreja. Você vai ver ele defendendo a igreja. E aí ele passa essa mudança, então, ela nos evidencia hoje o poder da graça. Porque eu não mereço, né? Eu não merecia. O Dalma não merecia. Por isso que graça chama favor
imerecido. Eu não merecia, nós não merecíamos ser alcançados por essa graça. E o texto fala para nós, imagina, olha Paulo. Paulo é um cara que uma pessoa que não tinha, não, vamos dizer assim, era um homem que não tinha direito a. Pensando nós, vamos pensar, esquece um pouco. Pensa a gente, como humano. Ele não era merecedor da graça. Mas Cristo alcançou ele. Jesus alcançou, e aí ele é curado. O texto fala que ele é batizado, e imediatamente nos versículos 9 em diante, ele começa a pregar sobre Cristo na sinagoga. Ele está pregando, o texto vai falar para nós aqui, ó. E olha que você começa a ver que uma das coisas que mais mostram para nós que há mudança de comportamento é isso aqui, ó. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então ele vê o caráter messiânico, tanto que no capítulo 22, versículo 6, quando ele tem um encontro com Jesus, porque Jesus era um nome comum. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala para ele assim: eu sou Jesus de Nazaré. Então ele está dizendo que ele é o Nazareno, ele não é o Jesus qualquer, ele é o Jesus, Filho de Deus. E aí quando vem no capítulo 9, quando está nos capítulos que ele está pregando na sinagoga, o texto vai falar para nós que ele fala que Jesus é o Filho de Deus. Então ele conhece o poder messiânico de Jesus. E aí continua. E todos os que ouviam estavam atônitos, né? É o que eu falei para vocês. Ele teve aqui, nesse contexto, ele teve um perrengue, né? Vamos dizer assim. Porque, imagina só, hoje de manhã o camarada aqui está pregando para matar crente. À noite ele está aceitando a Jesus. Imagina, pensa só. Se ele tivesse do seu lado na igreja, você ia olhar para ele e começar a falar de Jesus, você ia falar, mas peraí, esse cara tá com arte, esse homem tá tramando, ele tá aqui só para descobrir quem que tá falando. Tanto que você vai ver nos contextos, é legal o texto, porque ele te mostra muita coisa. Você vai ver que ele tem uma certa. Tanto que no capítulo. No versículo 24, eles tinham um plano de mandar Paulo embora para matar Paulo. Versículo 24, porém, o plano deles, aqui ó, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Os judeus falaram, não, vamos matar esse homem, porque aí o versículo anterior fala assim, né, mas não era aquele extremista, o texto fala assim, ora todos, os que ouviam estavam atônitos e diziam, mas não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com esse fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Lembra, eu falei que eles tinham se espalhado, né? Demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorreu alguns dias, os judeus lá falaram assim, não, vamos matar esse homem. Judeus cristãos, né? Esses judeus que acreditavam em Cristo. E aí o texto fala para nós que depois ele vai, né? Mas os seus discípulos tornaram-no de noite, colocaram no cesto e desceram pela muralha. E chegando, versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, e aí você vê, uma das características, né, da conversão a primeira coisa é estar dentro da igreja. O texto fala. No versículo 20 ele fala, estava na sinagoga. E aí o pessoal lá queria matar com ele sai de lá e volta para Jerusalém, só que o texto continua, quando ele volta para Jerusalém, ele fala assim, chegando a Jerusalém, procurou se juntar com seus discípulos. Então mesmo em Jerusalém ele procurou congregar de novo. Então, você vê que existiu essas evidências de transformação, está pregando em sinagoga, pregou que Cristo é Filho de Deus, a divindade de Cristo, tudo que ele era contra, porque eles achavam que Cristo não era Deus, e ele prega a divindade de Cristo, ele pega a natureza de Cristo, em Atos 9, 22, ele fala da natureza messiânica de Cristo, né? Em Atos 9, 19, que eu li, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então você vê, no capítulo 9, 19, ele está congregando com os discípulos. No capítulo 9, versículo 20, ele está na sinagoga pregando. No capítulo 9, versículo 26, ele está juntamente com os discípulos de novo. Então você vê que as evidências, elas mostram para nós que ele realmente havia se convertido, né? E aí
lá para que você leia depois, Gálatas 1, né? Eu vou só ler aqui, ó. Aqui. Gálatas 2:20, ele fala assim, né? Acerca da mudança, né? Que a gente começa a observar nele mudança de caráter, né? Ele deixa da missão de querer matar para poder pregar o evangelho. Ele muda o caráter, a mudança de relacionamento, porque antes matador, hoje amado irmão, irmão Paulo, sois filho, né? A mudança de teologia, porque antes a teologia dele era que Cristo não era filho de Deus, depois ele começa a pregar sobre o filho de Deus, Cristo como a convicção messiânica de Cristo, né? E aí, até a proposta, até uma mudança de proposta, a gente observa lá em Gálatas 2:20, ele fala assim, ó, logo, não sou eu quem vive. Olha só como é forte. Ele fala assim, olha, aquele homem morreu. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então você vê aqui uma mudança de proposta. Ele não é mais o Saulo, ele não é mais aquele homem que ficou para trás, e sim, hoje, o homem que morreu, porque Cristo vive em mim, né? Então, né, Cristo vivia nele. E aí Filipenses 3:13 diz assim, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Meu irmão, ele está dizendo assim, olha, aquilo que era antigo ficou para trás, porque ele teve um encontro. E eu convido você nessa noite a ter um encontro, né? Então, Atos 21:13 diz assim, então ele respondeu, que fazeis chorando, quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Meu irmão, o homem que queria matar cristão, ele está disposto no capítulo 21 a morrer por Cristo. Ele queria matar quem era de Cristo. E no capítulo, imagina, então, você começa a ver, né, e aqui eu finalizo, em 1 Timóteo, ele diz assim, ó, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante, né, para a gente falar um pouco sobre graça, né? Sou grato para com ele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o meu ministério. A mim, que em outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, olha, o versículo 14 transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. É forte, porque você começa a ver que ele foi realmente alcançado por Cristo. E eu convido você a entender esse texto e refletir. Quando eu ministrei esse texto há um tempo atrás, a gente trabalhou um pouco com isso, e o texto, eu coloquei uma frase de reflexão que falava assim, o que tem na minha vida que eu preciso mudar? Porque aí eu falo, acho que eu falo isso sempre quando eu ministro, que às vezes as pessoas perguntam pra gente, mas qual que é o tamanho de Deus? Como é que eu sei como é Deus? Qual que é o tamanho dele? Como ele é Deus? Qual que é o tamanho de Deus na minha vida? E aí eu uso uma metáfora que eu ouvi de um pregador, e ele falava assim que o pai, ele pegou a criança e a criança chegou nele e falou, papai, criança de 3, 4 aninhos, papai, qual que é o tamanho de Deus? E ele meio complicado falou, mas como é que eu vou responder isso? E agora? Como é que eu vou explicar para uma criança de 3, 4 anos como que é o tamanho de Deus? E aí ele começou a andar, Deus começou a falar com ele, aí passou um avião assim no alto. E aí ele pega, aponta para a criança assim, ó filho, tá vendo o avião? E aí a criança, vi, tô vendo, papai.
qual que é o tamanho? Que você é grande? Ele falou, não, papai, é pequenininho, ó, cabe na minha mão, ó. Ah, que bom. Aí ele pegou a criança, levou lá no aeroporto, lá no arraial aéreo. Aí a hora que ele levou no aeroporto, levou a criança lá na cabeceira da pista, e aí mostrou pra criança, falou assim, tinha um aviãozão parado, um porta-avião, aqueles avião que carrega de carga, gigante, que a criança parecia o tamanho da criança era o parafuso da porca da roda do caminho do ônibus, do avião. Aí falou assim pra criança, filho, olha aí agora, como é que é? Ai, papai, é grande, grande, não consigo ver até o final, olha, é muito grande. E aí o pai, Deus ministrou no coração do pai, e o pai falou assim pra ele, olha, filho, esse é o tamanho de Deus. Ah, mas por quê, papai? O tamanho de Deus, ele é relativo o quanto a gente está perto dele. Se a gente está longe dele, ele é pequeno, pequenininho. Mas se a gente está próximo dele, ele é um Deus grande, muito grande. Então, meu irmão, o que eu convido você nessa noite é se aproximar desse Deus, é se relacionar com esse Deus. Então, o nosso Deus, eu tenho lido um livro que ele fala a presença relacional de Deus, é de John Scott, e ele traz pontos dos relacionamentos. Deus, ele é um Deus relacional. Deus, ele quer relacionar com o seu filho, com seus filhos. E eu convido você a se relacionar com ele nessa noite. A gente não está aqui simplesmente para cumprir uma agenda, a gente não está aqui simplesmente para fazer um programa. Eu estou aqui para dizer para você que Deus, ele quer o nosso relacionamento, ele quer que a gente tenha comunhão com ele, ele quer que a gente busque, ele quer que a gente o adore, porque ele fala no texto que o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque às vezes a gente está lá cantando, falando, abro mão dos meus planos, abro mão, né, enterrei os meus barcos no cais, a gente às vezes fala que abre mão de tudo, e muitas das vezes é da boca para fora, é falar, é só palavras. O texto, Jesus, ele fala assim, olha lá, eles me adoram com os lábios, mas o coração está longe. E nessa noite eu convido você a se aproximar desse Deus. Quando o profeta... Eu tenho tempo? Eu tenho tempo para falar? O profeta, ele é levado à margem do rio, e Jesus, e Deus, quando leva o anjo para o profeta Ezequiel e começa a puxar ele para dentro da água, ele vai falando dos momentos lá da água no lombo, água no tornozelo, no lombo, tal, nos artelhos, e chega um momento que ele fala que está em águas profundas, né? E o texto fala que o anjo está medindo e ele chega nessas águas que não dá pé. E esse texto nos mostra o quanto Deus quer que nós relacionemos com ele. Ele não quer um relacionamento raso, ele não quer um relacionamento que a água fica no meio da barriga, que você pode virar para trás e eu não quero mais e tchau. O texto traz para nós que é um relacionamento profundo, para que a gente esteja mergulhado onde a gente não consegue dar pé. E aí eu pontuo dizendo que esse texto mostra uma coisa muito importante. O anjo, ele mede os côvados, mas quem vai em direção a águas profundas é o profeta. O anjo não amarra o profeta e puxa ele, não arrasta, vem, não. É o passo quem dá é o profeta. E é por isso que eu falo para você nessa noite. O Senhor, ele quer nos colocar em relacionamento profundo, mas precisa que nós demos o passo para chegar nesse relacionamento. Então eu acredito que você nessa noite teve entendimento desse texto e veja que quando o cristão, quando o crente, quando o homem mau, né, o homem que morreu no batismo, porque o texto fala que Paulo é batizado, se alimenta, fortalece e vai pregar a palavra, esse homem que morre, na nossa vida ele já morreu, porque Cristo vive em mim. Então eu acredito que quando há verdadeira conversão, tudo que era velho, tudo que era coisa ficou para trás. Eu te convido você a estar apto para o evangelho, para que você chegue hoje e as pessoas que olharem para você vejam Cristo, porque o texto fala assim, ó, eu não vivo, ó, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Então ele está dizendo assim, olha, você vê que no texto ele fala lá para nós que, pois todos que somos perfeitos tenhamos esse sentimento. Então a gente tem que ter esse sentimento que Cristo vive em nós. Para que as pessoas que olharem para você aí, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, as pessoas que olhem para você não vejam o Rodrigo, não vejam o Dalmo, não vejam as pessoas que estão aqui, a Mari, o Osmar, a Irene, a Lourdes, mas vejam Cristo. Isso que... Porque muitas pessoas não vão ler a Bíblia, vão ver você. Você, às vezes, eu tenho
se eu não me engano, o Luciano Subirá, ele fala, ou Augusto Nicodemos, me falha a memória, ele fala que às vezes, muitas das vezes, a única Bíblia que o ímpio vai ler é você. Então, eu li um texto, um livro do Luciano Subirá, ele fala assim que, perdão, uma ministração do Fernandinho, ele fala que é muito mais importante 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. Então, é muito forte. E Paulo demonstrava isso em cada passo que ele dava. Meu irmão, não adianta a gente ser crente agora como, eu tô aqui do lado do irmão Dalmo, estamos aqui ministrando, eu sou crente. Na hora que eu saio lá fora, eu sou um marido ruim, eu sou um pai ruim, eu sou um pastor ruim. Não, meu irmão, a gente tem que ser cristão aonde quer que nós estejamos, porque o texto fala para nós que nós somos a luz do mundo. Então eu convido você nessa noite a entender, a ter esse entendimento que quando tem a verdadeiro encontro, eu chamo você para ter esse encontro com o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, o texto fala para nós que Cristo vai embora para o céu e deixa para nós o Consolador. Ele está deixando dentro de nós um outro que é a mesma natureza. Ele fala assim que o mundo não os conhece, porque o mundo não tem ele. A gente tem porque ele habita dentro de nós. Então, meu irmão, o Espírito Santo que está aqui fazendo você ver a nossa ministração essa noite, esse Espírito Santo habita dentro de você. Então, meu irmão, alimente essa presença, alimente, comece a buscar, porque o texto fala para nós, buscai com zelo os dons espirituais. Então, e não é um pedido, vai e busca. O texto fala assim para nós, é imperativo, buscai. O verbo está no imperativo. Então, Deus ordena que nós busquemos os dons espirituais. Então, meu irmão, busca essa presença nessa noite. Porque eu tenho certeza que essa ministração, esse trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui, vai mudar a tua história. Né? Então, eu agradeço, porque senão a gente vai fazer uma vigília. Amém, irmãos. Deus abençoe. Leve isso para você, tá? Leve isso para sua vida. Que esses pontos que foram falados, pegue aquilo que marcou no seu coração e continue caminhando, tá? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Tem um hino, né, que fala, não sou eu que mais vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. Então, meu irmão, hoje você é uma nova criatura, amém? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença nessa ministração. Agradeço aí, eu vou agradecer os participantes aqui também, ó, o Osmar Silva, meu pai, Osmar, minha mãe também estava aqui, né, a Deodete Francisco estava aqui também vendo. Aí nós temos aí a irmã Ivone, a irmã Lourdes, amém, a irmã Tereza Trevisan. Eu agradeço demais vocês terem ficado aí até o final. Agradeço o irmão Dalmo pelo convite. Confesso, né, irmão, que estava com medo, mas gostei demais. Adoro o podcast, adoro o programa de rádio. Eu vejo muito, eu ouço muito acerca de estudos bíblicos em podcast e amei esse projeto, amei isso aqui. A única coisa que me entristece é não ter participado disso antes. Deus abençoe, viu? Muito obrigado a todos. Um abraço do pastor Rafael, da pastora Gleide, que são nossos líderes. E o meu abraço e meu carinho. E estamos à disposição. Amém? Deus abençoe. Dá um? Para você a palavra agora. Vou tomar água. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem, amados, aí está uma aula de ensino, uma profundidade maravilhosa para o nosso estudo, para que a gente possa alimentar a nossa vida, o nosso coração. Então, que você possa também usufruir desse benefício, que você possa refletir em tudo quanto foi falado. Eu tenho certeza que você vai se alimentar e vai plantar no seu coração uma grande semente que, com certeza, vai ser frutos para ser dividido não apenas com você, mas com sua família, com todos os seus amigos, se você deixar essa semente verdadeiramente evoluir, crescer dentro do seu coração, transformando o seu coração numa terra fértil. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe o pastor Rodrigo por essa mensagem maravilhosa, por essa mensagem poderosa e que, em nome de Jesus, né, outras oportunidades vamos ter para aprender ainda mais da palavra de Deus. Agora eu queria convidar o pastor Rodrigo para fazer a oração da fé. A oração da fé que, com certeza, vai abençoar
a cada um de nós, cada uma das pessoas que estão na nossa audiência agora, que você possa agora orar conosco e tenha certeza de que Deus vai estar abençoando grandemente a sua e a nossa vida. Então vamos à oração da fé no programa Um Novo Caminhar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, neste momento, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. Pai amado, eu agradeço, Senhor, Pai amado, aqueles que ouviram, aqueles, Senhor, Pai amado, que vão ouvir essa ministração futuramente, Pai. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Pai. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela presença, muito obrigado pelas vidas, pelas almas que serão alcançadas através desse programa, desse projeto, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Dalmo, Senhor, Pai amado, que tem proporcionado esse levar do Evangelho às casas, aos lugares, Pai. O trabalho que tem sido feito, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida daqueles que estiveram conosco aqui, Pai amado, a Lourdes, a Ivone, a Tereza, o Osmar, a Mari, a Deodete. Irmãos, eu agradeço, Senhor, aqueles que vão acompanhar posteriormente. Muito obrigado, que eles tenham uma boa semana e que Deus nos abençoe nesse final de semana. E muito obrigado, Deus. Só agradecer. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, com esta oração da fé, vamos então colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Agradecendo primeiramente a Deus por esta rica bênção, por esta rica oportunidade de anunciar a palavra do Senhor, e agradecendo também a cada um de vocês que estiveram conosco, que compartilharam, que interagiram com a gente. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estarmos juntos, glorificando ao nosso Deus Todo-Poderoso. E ao pastor Rodrigo, também o nosso agradecimento pela gentileza de estar conosco, anunciando e apregoando a santa palavra do Senhor Jesus. Pastor Rodrigo, as suas despedidas e as suas considerações finais, meu amigo. Amém, glória a Deus. Falei pro irmão, tava falando pro irmão se deixar aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Eu agradeço demais, como eu já falei, né, muito feliz por tudo que aconteceu aqui nessa noite, e eu tenho certeza que essa palavra vai mudar vidas aí. E você que recebeu, compartilhe, passe para os seus amigos, para os seus parentes, pessoas que precisam ouvir, e comece a pregar essa palavra, comece a falar da conversão, comece a falar da graça de Deus. E só tenho a agradecer só. Muito obrigado pelo carinho, por tudo, pela oportunidade de estar aqui, e eu espero que a gente volte mais. Amém.
Com certeza, o convite já está efetuado e assim que a gente tiver uma oportunidade, vamos estar juntos e abrindo até mais tempo para que a gente possa aprender ainda mais da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos então encerrando a programação de hoje. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, um sono de muita paz, um sono bastante reconfortante. E final de semana, né? Vamos à igreja, vamos glorificar a Deus, enquanto a gente pode encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe, que você tenha um final de semana abençoado na presença de Deus e que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com você e toda a sua casa. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.